que iniciar aqui a nossa gravação. Tá lento hoje. Ok. Tá gravando já? Parece que sim. Então, bora lá. Então, como eu estava falando para vocês, a gente agora vai entrar na reta final, né, nossa segunda fase do quarto período, para fechar o quarto período. Então, a gente tem a aula de hoje sobre acústica. Próxima semana a gente faz exercício e revisão ao mesmo tempo, fechando o tópico de acústica. E aí a gente vai fazer a nossa prova na semana seguinte, dia 14, fechando o quarto período. A prova do dia 14 vocês não podem deixar para depois, porque é a prova sendo feita e a gente já fecha o período, já bota as notas e já dá o resultado na semana seguinte, né? Para que vocês já saibam quem vai ficar de prova final. Como é que funciona a prova final? Vocês vão ter lá o playlist das aulas lá na sala do Google para você estudar lá no meu canal, né? As aulas tudo gravadas, os PDF das aulas, porque vai ser o conteúdo do ano inteiro, 80 questões para você fazer lá em janeiro, né? Que é a nossa prova final em janeiro. Então, lá pelo dia 5, dia 6, eu vou estar fazendo essa prova final. Então, você vai ter aí o Natal e o Réveillon para estudar, certo? Então, para aqueles que vão ficar, né? Espero que vocês não estejam na lista, né? Mas estando, já sabe o caminho para conseguir, tá ok? Então, vamos lá para a nossa aulazinha de hoje. Vamos falar um pouco sobre acústica. Vou precisar aí que alguém confirme se está aparecendo aí a tela para vocês. Está aparecendo a tela para vocês? Está aparecendo? Tá. Tá bom, valeu. Parece que chegou mais um atrasado aí. Será quem é o atrasadinho agora da vez? Olha, não falei? É o Maciel. Maciel, como sempre, atrasado, Maciel. Vamos lá, voltando aqui para a nossa tela. Então, nossa aula, como eu falei para vocês, acústica, né? Que é nada menos do que uma parte do estudo da física relacionada especificamente à parte relacionada ao som, né? Característica do som, né? Fenômenos relativos ao som, é que a gente vai trabalhar aqui na chamada acústica, que é a nossa parte final aí do estudo das ondas, tá bom? Então, o som, as chamadas ondas sonoras, é uma onda longitudinal e mecânica, né? Ela precisa de um meio material para se propagar. Sua velocidade de propagação pode variar de acordo com o meio, né? Quando eu passo de um meio gasoso, do ar, para um meio líquido, água, por exemplo, já muda a velocidade, né? O som se propaga mais rápido na água. Quero ver essa diferença. Estou lá na piscina, aí eu vou e fico ouvindo um som mecânico lá tocando, né? Aí eu vou fora, eu escuto o som de um jeito, quando eu mergulho, eu escuto o som diferente, porque o som se propaga de forma diferente na água, com outra velocidade, então você vai ter alterações. Então, é uma maneira de você perceber essa mudança da velocidade do som. No sólido, o som se propaga ainda mais rápido, né? Então, aqui a gente tem aqui algumas comparações, né? No ar, a 15 graus Celsius, né? Ou até 27, sua velocidade é de aproximadamente 340 metros por segundo. Na água, a 20 graus Celsius, ou até 27 graus Celsius, 1.482 metros por segundo. E no ferro, né? Ferro sólido, né? Uma temperatura equivalente, é de 4.480 metros por segundo, ou seja, muito mais rápido ainda nos meios sólidos, né? Você pode pegar como, por exemplo, uma experiência interessante para você fazer, você vai numa linha do trem, aí você bota o ouvido encostado no trilho do trem, aí manda a pessoa se distanciar, aí manda a pessoa bater com o martelo. Pá! Você escuta primeiro o pá no trilho, depois o som que se propaga no ar da pancada você vai escutar depois que você já escutou no trilho a mesma pancada que a pessoa deu, porque o som se propaga pelo ar e se propaga também a parte sólida. Para vocês saberem aí a diferença de velocidade. Então, com relação ao ouvido humano, né? Nossa capacidade auditiva, né, em média, né, para aquelas pessoas que escutam, porque nós temos pessoas que não escutam, né? Elas perderam essa capacidade de ter essa percepção das vibrações nas cavidades auditivas, né? Essas membranas que ficam aí próximo à nossa região aqui
do cérebro, né? Então, tem com os nervos, né? Esses nervos, né? Algumas pessoas não têm, outros elas perderam a conexão, então ela não tem mais essa capacidade auditiva. Mas nós, seres humanos, que temos essa capacidade auditiva, nós escutamos nessa faixa de frequência, né? Que é o 20 Hz até o 20 mil Hz. Frequências abaixo dessa, nós chamamos de infrassom, nós não escutamos. Por exemplo, alguns animais escutam, né, tanto o infra quanto o ultra, né, e nós só escutamos essa faixa de frequência aqui. E acima de 20 mil Hz nós chamamos de ultrassom, tá bom? Só para vocês saberem aí, com relação à nossa capacidade de ouvir, até que faixa de frequência nós escutamos. Então, nós temos algumas qualidades fisiológicas do som. Então, vamos trabalhar aqui as 3 específicas para a nossa provinha, tá bom? A altura, né, que está relacionada à quantidade de energia que a onda, né, portadora tem. Intensidade, que está relacionada à potência da onda. E o timbre, que está relacionado à distinção do som, da onda, especificamente. Então, a altura é a qualidade que difere os sons graves dos sons agudos, né? Os sons graves são aqueles sons grossos, né? São chamados sons graves. Ele tem uma frequência baixa. Os sons agudos, aqueles sonzinhos bem fininhos, esses são aqueles sons que são específicos de frequência alta, né? Então, em tese, né, é para os homens ter a voz mais grave, né, frequência baixa. As mulheres é para ter frequência alta, som fino. Só que isso nem sempre acontece. Tem mulheres que têm voz mais grossa do que homens, né? E tem homem com a voz mais fina do que a maioria das mulheres, né? Então, isso já não se usa mais como exemplos de comparação, né? O que a gente diz é sons grosso, grave, sons fininho e agudo, certo? Só para vocês distinguirem melhor aí essa característica. Então, os sons com grandes frequências são chamados de sons agudos e os sons com baixa frequência são chamados de sons graves. Então, nós temos aqui um exemplo de som agudo e aqui nós temos um exemplo de som grave. Observem que, mesmo ele tendo a mesma amplitude, que está relacionada aí, mas quando você tem a relação de frequência, que é o número de repetição no mesmo trecho, aí você tem a diferença entre o agudo, se repete mais, e o grave se repete menos. Intensidade, esse sim está relacionado à potência. É a qualidade que diferencia os sons fracos dos chamados sons fortes. A intensidade sonora é a potência sonora por unidade de área, né? Então, a intensidade sonora, que a gente representa aqui pela letra I, né? Então, você tem aqui o watt por metro quadrado, né? Está relacionado aí à altura da amplitude, né? Então, aqui, por exemplo, menos energia, é um som fraco. Aqui, mais energia, é um som forte, ou seja, tem maior amplitude, consequentemente, ele tem mais energia. Então, ele é mais potente, por assim dizer. Nível sonoro, né, que ainda está relacionado aí. Então, a gente vai usar como unidade de nível sonoro o famoso decibel, né? Decibel é uma função logarítmazinha, né, da intensidade, né, de base 10. Então, é uma relação entre a intensidade do som ouvido, né, pela intensidade mínima que a gente pode estar escutando. Então, criou-se uma escala chamada de nível sonoro, né, mais usada como decibéis, né, dB. Em homenagem a Graham Bell, né, que é o criador aí do telefone, né, se não me falha a memória. A unidade de nível sonoro é o Bell, né, mais usada em decibel, né, ou seja, você vai usar na base 10, aí, né, dividido aí por 10. Então, o limiar da audição, né, a nossa mínima audição é 10 a menos 12 watt por metro quadrado, certo? É o nosso I0, o nosso limite mínimo. Aí nós vamos falar aqui de uma qualidade, né, que é o timbre, que eu falei para vocês, que distingue, por exemplo, dois sons iguais. Por exemplo, a nota Lá. A nota Lá do piano só consegue se diferenciar da nota Lá do violão pelo timbre, porque todos são a mesma frequência, a mesma amplitude, mas como são tocados por instrumentos diferentes, tem que existir uma maneira de se distinguir isso aí. E a maneira é o timbre.
Então, é a qualidade que permite nos diferenciar sons emitidos de mesma altura e intensidade por fontes diferentes. É o famoso timbre. É o lá do piano e o lá do violão. Então, aqui nós temos um exemplo de timbre, né? Aqui é o som de uma nota musical simples, né? E aqui é de um rock, a mesma nota tocada numa guitarra. Então, aqui, por exemplo, tocado num violão, aqui tocado numa guitarra, a mesma sequência. Então, você tem a mesma intensidade, você tem a mesma altura, só que o timbre é diferente, né? Observe aqui as distinções da onda portadora, tá bom? Então, isso aí você tem vários casos que vocês podem estar diferenciando, tá bom? Então, quando vocês verem essa relaçãozinha aqui de onda, já lembre do timbre. Aí, um outro fenômeno que a gente tem na acústica é o eco, que é nada mais, nada menos do que a reflexão do som, né, em obstáculos. E aí você escuta ele de volta. Inclusive, nós temos alguns animais que usam esse artifício chamado de ecolocalização, né? Ele emite sons e aí ele consegue, pelo reflexo, saber a distância dos obstáculos que se encontram ali pela reflexão, ou seja, pelo eco, né? Então, chama-se ecolocalização. Então, o mesmo som é diferenciado por nosso sentido quanto o tempo chega aos ouvidos seja maior do que 0,1 segundo. Nós, seres humanos, temos essa limitação. Nós só conseguimos distinguir 0,1 segundo. Então, por isso que, às vezes, a maioria da gente não consegue perceber essas reflexões, porque, às vezes, esses tempos são menores do que isso aí. Então, mas se forem maior do que isso, a gente já tem um reflexo, você já sabe que tem um obstáculo aí à frente. Então, sendo que a gente só ouve eco, né, quando se reflete em obstáculo a partir de 17 metros. Entra num salão bem grande, né? Aí você já escuta o eco, né? Porque você ali tem essas distâncias superiores a 17 metros. Então, inferior a 17 metros, você não percebe o eco. Então, aqui está o exemplo do morcego, que eu falei para vocês, né? O morcego, ele usa essa ecolocalização, então ele emite um som, né, uma onda sonora, aí ele recebe, né, por reflexão, ele já sabe onde é que está a presa e aí ele ataca, né? As baleias também usam a ecolocalização lá nos oceanos, você tem os golfinhos também usam essa ecolocalização, mas nos nossos animais aqui terrestres a gente tem um exemplo aí do morcego. Bom, inclusive tinha um estudo já para as pessoas que têm deficiência visual se utilizar desse artifício, né? O uso da tecnologia, claro, né? Porque isso requer um certo instinto, uma certa habilidade que, às vezes, nem todo mundo pode ter. Então, estão pensando em usar tecnologias, né? Então, às vezes, existe estudo para isso aí, para usar esse artifício da ecolocalização. Então, nós temos aqui um sonar, né? Para emitir aí, ele consegue detectar os animais, a profundidade, né, do mar onde se encontra, utilizando aí essas ferramentas de sonar, né? Inclusive, a gente teve uma questão na nossa prova passada usando aí esse artifício do sonar. Então, só para vocês terem aí um exemplo de como funciona o sonar. Então, ele emite aqui uma onda, aí ele detecta tanto um animal, ele bate no fundo, volta, então ele consegue saber a profundidade e consegue saber onde esse peixe está em relação ao fundo e em relação ao barco também. Então, é toda uma técnica. Aí nós vamos falar aqui, falando de acústica, né, o efeito Doppler. Né? Para quem não sabe, o efeito Doppler, bem simples, bem interessante de vocês perceberem. Claro que tem uma matemática por trás, mas a gente vai se apegar mais à ideia do efeito. Né? Então, imagine vocês um objeto sonoro se movendo, se aproximando de você. Então, você tem uma percepção de como o som vem alterando à medida que ele vai se aproximando. Então, quando ele se afasta, também você tem uma outra percepção. Então, quando ele vai se aproximando, né, é quando uma fonte ou um observador se movimenta, causando uma sensação de mudança de frequência do som. Certo? Então, quando ele vem aí, você vai ter uma frequência relativa, que nós chamamos, né, que é a frequência entre a relação de você se aproximar e se afastar entre o obstáculo, o objeto que está emitindo o som. Se é o som que se move, se é você, sempre tem a relatividade aí entre os dois. Então, a ideia é mais ou menos essa aqui. Então, cuidado com os sinais, né? No caso. Por exemplo,
Se você se desloca no sentido da fonte, então você vai usar o positivo. Se você desloca no sentido contrário da fonte, sinal negativo, né? Para ter efeito da velocidade. Então, se você tem, vamos supor que se desloca no sentido contrário do ouvinte, né? A fonte. Então, você vai ter lá o efeito do som ficando mais devagar, né? A frequência vai ficando mais lenta, né? Mais devagar. Quando ele vem se aproximando, ele vai ficando mais agudo, então vai aumentando a frequência, ele vai ficando mais fino. Se aproximando, né? O som do observador vai ficando mais fino. Se afastando, ele vai ficando mais devagar, mais grosso. Então, essa é a ideia. Aumenta a frequência na aproximação e diminui a frequência no afastamento. Beleza? Então, essa é a ideia básica aí do efeito Doppler. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como acontece aí a propagação, né, do efeito Doppler em relação aos obstáculos. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui, isso aqui é um pouco mais simples e trabalhoso ao mesmo tempo, que é o conceito de ressonância. Cai muito no Enem aí, para quem pretende fazer o Enem. A ressonância é nada mais nada menos quando você tem um material, né, que quando ele recebe, né, entra em ressonância com uma onda, ele vibra, né, na mesma frequência da onda recebida. E aí ele vai aumentando o nível de agitação, né, até entrar num estado de vibração total. Então, quando um objeto recebe energia com frequência igual à sua frequência natural, dizemos que a fonte e o objeto estão em ressonância. E a amplitude da vibração aumenta. Então, ele vai aumentando, aumentando, aumentando até desmoronar, né? Nós temos aqui exemplo, por exemplo, daquelas pessoas que cantam numa nota, né, alta, que conseguem entrar em ressonância com uma taça, e ele canta, que vai aumentando tanta vibração até a taça se quebrar. Claro que isso não é tão simples de se fazer. A gente consegue mais com sons mecânicos, né? Ele liga um som mecânico, coloca lá na intensidade e a altura desejada, entra em ressonância com a taça e ele quebra, né? Apesar que tem pessoas que conseguem fazer isso com a sua voz. Aqui nós temos um exemplo de ressonância, né, de uma ponte com o vento, né, o vento que vai passando. Então ele entra em ressonância, essa vibração, e aí a ponte começa a se mover e se move cada vez mais ao ponto dela até desmoronar, dependendo da intensidade que isso vai sendo recebido. Olha só aí o efeito, né, que a gente tem um efeito de ressonância. Já pensou vocês aí numa ponte dessa, hein? Quem teria coragem? Eu não teria. Teria coragem? E aí a gente encerra por hoje, pessoal.